Legal, gente, vamos lá. Continuando a nossa revisão aqui, aula 7, agora acento indicativo de crase. Essa é uma matéria que certamente vai ter na sua prova, né? Pelo menos a gente tem certeza disso. Toda prova de concurso, língua portuguesa sempre tem uma questão de crase, e até compreensível. A gente tem muitas regras de crase e a crase realmente ela traz alguns trabalhos, né, para nós aqui na hora de resolver uma questão. Vamos direto ao assunto aqui. A primeira pergunta aqui sobre acento indicativo de crase. Lembrando que acento de crase você tem que verificar termo regente e termo regido. Esse é o primeiro passo. Então, quando a gente conversa sobre crase durante as aulas, eu comento com os candidatos. Olha, tudo que aparecer A, né, onde tiver A ou as, você circula e vai ver se o termo regente ou regido exige preposição. Esse é o primeiro passo. Claro que não é só isso. E eu sempre comento com os candidatos o seguinte, né? Muitas vezes o acento indicativo de crase no pronome aquele, aqueles, aquela, aquelas ou aquilo, ele é ignorado por muitas pessoas. Vejam, por exemplo, essa questão de prova aí. Ó. O trecho revela um dado inquietante àquele que foi prefeito. Nesse contexto, não há necessidade de se fazer qualquer alteração quanto ao acento da crase. Você vai ver que a resposta é não, né? Errado. Na verdade, há sim a necessidade de fazer uma alteração, porque o pronome aquele, ele é iniciado pelo artigo a. O pronome é um pronome masculino, mas o a desse pronome é um artigo feminino. Então nós vamos ter aqui dentro do contexto, o verbo revelar é um verbo bitransitivo, um verbo que exige dois objetos. Revelar alguma coisa a alguém ou para alguém. No caso, o alguém seria o aquele, que recebe o artigo a. E um dado inquietante é o objeto direto do verbo revelar. Portanto, o acento indicativo de crase aí é obrigatório. Então, olha como é que ficaria na fala se nós duplicarmos o a do verbo revelar com o acento, ou melhor, com o artigo a do aquele. Revela um dado inquietante a aquele, porque se revela alguma coisa a. E esse a ele vai ser juntado com aquele, então vai somar a preposição a com o artigo a do aquele. Então a crase vai ser obrigatória. Então coloca um acento de crase nesse aquele aí, porque o texto está incorreto. Nós temos um erro de regência e consequentemente um erro de crase aí. Legal? Vamos para a próxima? No período, outros ataques se dirigem a técnicas utilizadas no filme. O acento indicativo de crase é proibido. Verdade, né? Verdade. Por que ele é proibido? Nós temos a palavra técnicas. Essas técnicas, essa palavra técnicas é um substantivo que foi empregado no plural. E ele não está precedido, esse substantivo, de artigo as. Porque se estivesse, estaria especificado, seriam técnicas específicas. Sem a colocação desse artigo as anteposto, nós tornamos o substantivo, que a gramática chama, de substantivo feminino empregado no sentido genérico. E segundo a gramática, esse tipo de substantivo não recebe acento indicativo de crase. Nós temos uma regra, né, uma das proibições do acento indicativo de crase é justamente essa. Não há acento indicativo de crase diante de palavras femininas empregadas no sentido genérico. Então, o termo dirigir-se, né, esse verbo, ele exige uma preposição a. Se dirige a, né, a algum lugar. Essa preposição a já está no texto, mas ela não está somada com o artigo as do substantivo técnicas. Portanto, não há soma de termo regente, preposição, com o artigo as do termo regido. A esse tipo de ocorrência, nós damos o nome, quer dizer, a gramática dá o nome de substantivo genérico e é proibido o acento indicativo de crase diante desse substantivo. Agora, supondo que tivesse assim no texto, né? Outros ataques se dirigem às técnicas. Aí sim mudaria, teria um acento de crase, porque teríamos o artigo as somado. Legal? Então, substantivo genérico sem crase. Terceira questão. Na frase, comunicamos a vossa senhoria que encaminhamos a petição à divisão de fiscalização que está apta a prestar as informações solicitadas. Não há necessidade de fazer qualquer alteração em relação ou com relação ao acento grave, ou seja, não há necessidade de colocar acento de crase em nenhum outro A que já esteja na frase. Então a resposta é sim. Tá, vamos ver por quê. Comunicar. Comunicar é um verbo que é bitransitivo. Presta atenção, normalmente as provas pedem
o acento de crase e regência, né, sobretudo regência e acento de crase, eles comentam muito, pedem muito os verbos bitransitivos, né, justamente porque sabem que as pessoas, a maioria, não conhece. O verbo comunicar é um bitransitivo. Quem comunica, comunica alguma coisa a ou comunica a alguém alguma coisa. Vossa Senhoria é um pronome de tratamento. Não há acento indicativo de crase antes do pronome de tratamento você e vossa, né? Vossa Excelência, Vossa Senhoria, Vossa Santidade e vossa qualquer outra coisa que seja. Por que não tem acento de crase? Porque esses pronomes não admitem artigo a anteposto. Então esse primeiro a que você está vendo aí na frase é do verbo comunicar, é o objeto indireto. Quer dizer, quem está recebendo a comunicação é a Vossa Senhoria. Então essa preposição ela está sozinha, ela não soma com o artigo, então por isso também não tem crase. Encaminhamos, se nós encaminhamos alguma coisa, né? Outro verbo bitransitivo. Encaminhamos a petição é o objeto direto, então esse a é só um artigo. Encaminhamos a petição a alguém, ou para algum lugar, ou a algum lugar, e esse lugar é a divisão de fiscalização. Portanto, divisão é uma palavra feminina, admite artigo a anteposto. Então, o verbo caminhar bitransitivo exigiu o objeto direto mais indireto. Esse primeiro a não tem acento de crase, porque é só artigo de petição. E o segundo a recebe o acento porque é preposição a do verbo encaminhar, dando início ao objeto indireto desse verbo, né? Mais a soma do artigo a da palavra divisão, que é um substantivo feminino que admite artigo a anteposto. Depois nós temos o verbo apto ali, né? Está apta. Desculpe, o verbo não, o adjetivo, né? O verbo é o prestar. Então nós temos o adjetivo, né? Retomando aqui, o adjetivo apta. Quem está apto a ou para alguma coisa. O autor do texto usou a preposição a no adjetivo apta. Essa preposição é obrigatória por causa do verbo, mas não há acento de crase antes de verbo, e o motivo é simples. Não existe crase antes de verbo porque o verbo não admite artigo a anteposto. Então, apta a prestar, sem crase. Prestar alguma coisa, né? Prestar alguma coisa, nesse sentido, o verbo foi utilizado como transitivo direto, e essa alguma coisa é as informações solicitadas, portanto, só artigo as. Perfeita questão, não há necessidade de fazer qualquer alteração quanto ao acento grave, quer dizer, não há necessidade de acrescentar a crase ou retirar em qualquer outro lugar. Próxima. No trecho, caminhava passo a passo à procura de um lugar onde pudesse estar à vontade. O acento grave, ou seja, o acento indicativo de crase, poderia ser suprimido em ambos os casos. Nós temos dois acentos de crase em dois lugares diferentes, né? Sem causar prejuízo para a correção do período. Nós vamos ver que a resposta é não. E por que é não? Bom, primeiro, caminhava passo a passo. Você viu lá na gramática que quando nós temos palavras repetidas exercendo a mesma função, o acento de crase é proibido entre elas. Aí, muito mais ainda, porque passo é uma palavra masculina. Então, esse passo a passo, né, realmente não vai ter crase. Esse à procura dele é uma locução prepositiva feminina. Todas as locuções femininas, nós temos as locuções, no caso do acento de crase, obviamente, né? As locuções adjetivas, né? Aliás, as locuções adverbiais, né? As adverbiais femininas. Temos as locuções prepositivas femininas e as locuções conjuntivas, né? Femininas também. À medida que, né? À proporção que, por exemplo. Nesse primeiro caso, a procura dele é uma locução prepositiva, é um conjunto de palavras terminado por preposição. E ele é feminino, uma locução feminina. Se a locução é feminina e é iniciada pelo a, esse a vai ter crase, independentemente de termo regente ou termo regido. Se nós retirássemos essa crase desse à procura dele, nós estaríamos prejudicando a correção gramatical. O à vontade aí no texto também é uma locução adverbial feminina, né? Estar à vontade, estar do jeito que você quiser. Esse à vontade tem que ter crase. Eu lembro até os candidatos de uma questão que me mostraram, uma placa de um restaurante, né, entre e coma à vontade. Esse à vontade desse exemplo, ele é igual a esse que você está vendo aí, ele é uma locução adverbial, ele tem que ter o acento indicativo de crase. Por isso que está errado, nós não podemos retirar nenhum desses artigos, aliás, desses acentos de crase, portanto prejudicaríamos a locução prepositiva e a locução feminina. Então, olha só, a locução adverbial. Vamos refazer aqui. São 3 locuções. Você vai procurar depois aí no livro, na gramática, na apostila, você vai encontrar.
Essas locuções são os casos especiais de acento indicativo de crase, independentemente de termo regente ou de termo regido. E se a locução é adverbial, se ela é prepositiva ou se ela é conjuntiva, e essa locução é feminina iniciada pela palavra a, ela vai ter acento indicativo de crase, né? Por exemplo, saímos às pressas, ficamos às escuras. Agora, se fosse masculino, não teria crase. Por exemplo, estamos aqui a fim de estudar. Esse a, fim, esse a não tem crase porque o fim é uma palavra masculina. Então são os casos especiais, essa questão envolveu isso aí. Maravilha? Para frente, aula 8, nossa aula 8, a última parte da aula de gramática é sobre pontuação. Vamos ver aqui depois algumas questões que alguns candidatos me mandaram a respeito do assunto pontuação. Legal? Bons estudos aí na classe, daqui a pouquinho a gente se encontra em pontuação. Espero que vocês estejam aproveitando essa revisão aqui nessa reta final. Abraço!